Fala galera, tudo bom? Posso cair aqui já no começo. Como vocês sabem, meu nome é Gabriel, eu tô aqui com um grande convidado, um prazer enorme ter ele aqui, tô aqui com bateria e ele precisa de pouca apresentação, né? Mas vou deixar ele falar pra gente quem é o bateria, né? Quem era o bateria quando criança, qual era o sonho do mini bateria? Bom, Gabriel, eu que agradeço o convite, né, pra esse bate-papo. Muito feliz de estar aqui compartilhando com todos, né, um pouco da minha história, um pouco do que eu tento passar sempre para essa galera, né. Então eu comecei muito cedo, comecei com 6 anos já a bater uma bola, já nas escolinhas, né, num trabalho já mais algo voltado pro futsal, né, mas desde criança sempre rodeado de bola, sempre tendo meias no meio da casa, com a mãe gritando, xingando, né, mandando parar. Fui sempre apaixonado pelo futsal, pelo futebol em geral, né, que envolvesse ali chutar a bola no gol, né. Então continuo mesmo sonhador, sempre querendo melhorar, sempre querendo conquistar novas coisas, sempre sonhando em melhorar, sempre como eu era quando criança, no mini bateria, que começou muito cedo também, com 6 anos já me chamavam de bateria por causa do meu pai, que tinha uma loja de baterias. Então eu comecei a jogar muito cedo, com 6 anos já bati uma bola e por aí foi, trilhando o caminho. Saí muito cedo também de casa, com 14 anos. Saí de casa muito cedo, então já trilhando aí essa carreira já há bastante tempo, aí, apesar da pouca idade. Saiu sozinho de casa, assim, 14 anos, resolveu jogar bola. Vamos nessa atrás do sonho, que era o sonho realmente meu, mas também de toda a minha família, dos meus pais que foram os principais incentivadores desse momento. Então saí de casa cedo, já enfrentando todos os obstáculos aí da vida bem cedo. É muito massa isso porque, como vocês sabem também, eu fui jogador, tive uma carreira de jogador de basquete, eu também saí da minha casa com 14 anos. Que massa, legal. Fui jogar em São Carlos primeiro, depois fui para Limeira, e nesse princípio, nesse começo, é apoio da família total, né? Acho que a nossa base para ter uma carreira bem sucedida é uma família que apoia, né? Tá por trás, né? E eu sou um privilegiado nesse sentido, cara. Eu desde sempre contei com o apoio deles, com o apoio geral da minha família. Logo após, né, quando eu conheci minha atual esposa, sempre, né, comigo nos bons e maus momentos também. Então fui e sou um privilegiado nesse sentido, porque esse momento é muito complicado, você sair de casa tão cedo, né? Sim. Você enfrenta coisas que talvez você não está preparado ainda para enfrentar, né? Então eu morava com caras numa mesma casa, com 13 pessoas dentro de uma casa, de diferentes idades, com pessoas de 30 e poucos anos, e eu era um moleque de 14, né? Então tive que me virar bem cedo e bem rápido. Eu acho que além das dificuldades, a responsabilidade que cai sobre nós é muito grande, né? Querendo ou não, a gente tem uma família para suprir as expectativas deles, para não decepcionar eles como filho, como atleta, como estudante também. Então é uma responsabilidade que se cria em nós muito cedo, mas eu tenho certeza que valeu a pena até hoje para mim. Foi um alicerce, foi uma base que me ajudou em todo o resto da minha vida, sabe? Que eu aprendi com essa responsabilidade que eu tive muito cedo. Exato, e nesse momento, por muitas vezes eu pensei em desistir, né? Que isso acontece muitas vezes, né? Não só nesse período, né? Em diversos momentos da carreira até hoje, passam coisas que, né? Acontecem coisas que realmente faz você pensar, né, no que está acontecendo, no que Com certeza. Né, e eu, graças a Deus, nesse momento eu tive esse apoio da minha família, né, principalmente nesse momento com 14, 15 anos, que foi quando eu saí, eles me deram esse apoio, me deram essa ajuda que eu precisava, que eu necessitava para dar essa continuidade e hoje poder me tornar quem eu sou. E como é que foi o bateria no futsal? Quais as dificuldades que você enfrentava dentro da quadra, tanto em questão de, sei lá, sofrer bullying por ser mais novo do que os atletas? Como que foi essa experiência dentro da quadra mesmo? Eu sempre fui muito baixinho, sempre fui muito franzino. Não, alto já consegui chegar numa estatura legal, mas franzino continuo sendo. Mas sempre sofri muito, tive algumas experiências negativas nesse sentido de falar que eu, não, com esse tamanho, você não vai ser jogador nunca, pode desistir, pode largar, fazer outra coisa, porque isso não vai acontecer nunca, né? No colégio também, né, jovem fora de casa, sozinho, são momentos complicados, mas tive essa coragem, né, de enfrentar tudo e seguir em frente, que era o mais importante, né? Sim.
Que hoje você, com toda a sua experiência de vida, o que você falaria talvez para o jovem que está assistindo a gente, tanto para o jovem para a criança que quer ser um jogador, para você, mas também eu vejo muito o esporte como uma área da sociedade que ela não é muito respeitada, sabe? Porque a maioria dos pais, eles querem que o filho tenha uma carreira de segurança, querem que eles cursem uma faculdade. O que você tem para falar para essas pessoas que realmente buscam uma área, seja o esporte, seja a arte, o entretenimento, que às vezes o reconhecimento não é tão rápido, a jornada é mais demorada, é mais difícil para você enxergar o sucesso? Cara, eu já fazem aí 7 ou 8 anos que eu faço palestras, vou em colégios, né, com a criançada, clínicas também de futsal, e o que eu sempre tentei passar para essas crianças é, quem está começando, né, eram 3 palavras básicas, assim, que era sonhar, acreditar e trabalhar para que aquilo acontecesse. Né? Foram 3 coisas que eu sempre utilizei e graças a Deus deu certo, né? Como você falou, vai acontecer muita coisa no meio, né? Vão ter muitos obstáculos, vai ter muita gente que vai falar não. Eu recebi muitos nãos, né? Tanto no futsal, como tive algumas experiências no futebol de campo também. Acabei tendo muitas experiências negativas, mas sempre sonhei, acreditei e trabalhei para que isso acontecesse. Né? Então, essa foi sempre a base da minha parte profissional, né? Daquilo que eu acreditava, daquilo que, né, aparecia e trabalhava para que isso acontecesse. É uma coisa que eu sempre tento passar para eles, independentemente de se essa oportunidade, eu acredito que a oportunidade também cada um se fabrica também. Né? Tem muita gente que fala, não, eu não tenho oportunidade, não aparece para mim, mas eu saí de uma cidade de 17 mil habitantes, né? Joguei em clubes importantes da Europa, importantes aqui no Brasil, estou atualmente na seleção brasileira também, e não acredito muito nisso, nessa falta de oportunidade. Né? Sim. Sempre acreditei nesse negócio do trabalho, de acreditar, né, naquele meu sonho. Então é isso que eu sempre tento passar para as crianças, independentemente daquilo que vai acontecer no futuro. Se vai se tornar o jogador que ela sempre quis, ou se vai se tornar um dentista, advogado, enfim, qualquer outra. Mas aí eu acho que como eu dei um pause na minha carreira, muita gente pode olhar e falar, não consigo ser jogador. Mas eu acho que a paz que a gente sente no coração de saber que a gente deu o nosso máximo e que não aconteceu porque coisas melhores estavam por vir, por acontecer, eu acho que é muito importante, sabe? Não importa se a gente vai virar um jogador ou não, vai ser um modelo de sucesso ou não, o que importa é a gente tentar o nosso máximo naquilo que a gente quer fazer no momento. E se não acontecer, porque Deus tem um plano melhor. E se você se empenhar dessa mesma maneira, uma hora pode ter certeza que o sucesso vem. Né? Eu tenho muitos exemplos de amigos que cresceram comigo, que inclusive tinham muito mais destaque no futsal que eu, e por algum motivo não deram sequência nesse sonho, nessa trajetória, e hoje estão fazendo outro tipo de coisa que também estão realizados e que era o plano realmente de Deus, né? Seguir por outro lado, né? Sim. E nos seus, acredito que todo mundo tem, mas nos seus momentos de dificuldade, assim, que você pensa em desistir, não tá animado para treinar, para se dedicar, o que você usa, assim, como energia, como alimento para você se manter firme na sua jornada? Hoje eu posso dizer que tá um pouco mais fácil encontrar energia, porque hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma filha e um filho, né? Maravilhosos, uma família extraordinária, e não preciso muito para criar essa energia boa, então é só pensar neles, hoje é muito mais fácil. Mas eu tive também, né, esse acontecimento faz alguns 2 anos mais ou menos, quando eu estava no Barcelona e tive uma lesão muito grave no joelho e não estava conseguindo retomar o meu alto nível, né, dentro do futsal, não conseguia me recuperar fisicamente, nem mentalmente estava bloqueado nesse sentido. E a partir desse momento tudo ficou mais fácil para eu encontrar essa energia positiva, pensando naquilo, tudo que eu passei para hoje voltar a atuar em alto nível. Onde muitos já davam bateria como acabado, como já não pode mais voltar a jogar. Sempre acreditei que eu poderia, tive apoio das pessoas profissionais que me deram esse suporte, tanto familiar como profissional também, de pessoas que me ajudaram nesse sentido. E hoje é muito fácil parar e pensar tudo que aconteceu, a família que eu tenho, que não preciso nada mais do que só pensar na minha família para poder seguir adiante e dar o melhor para eles. Mas pensando lá atrás também tive muitas experiências negativas que te motivam, né? Talvez tem pessoas que transformam em outra forma de ver essa situação, mas eu sempre transformei em motivação, né? Sempre falei uma frase que eu faço da dificuldade a minha motivação. E isso foi sempre que eu tentei empurrar e sempre me levar a energia boa. Sim.
comentou de família, tem um filho que acabou de nascer, né? Mini bateriazinha agora. Bateriazinha, cara. Parabéns pelo filho novo, fico muito feliz por você. E cara, eu acho que no mundo de hoje as pessoas estão muito sem tempo, sabe? Tá tudo uma correria. Pra você, imagino que deve ser uma correria, família, filhos, crianças e você ter que se desenvolver como atleta e ter um rendimento de alto nível. Sim. Como você concilia isso, também já aplicando para a nossa sociedade, onde a gente tem talvez uma faculdade, um trabalho, um estágio, né? Talvez a gente tenha até a nossa família também. Como que é para você conciliar essas coisas? É uma coisa muito recente para mim ainda, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né? Minha filha maior tem 1 ano e 5 meses, né? E meu filho agora está prestes a completar 2 meses, então tudo muito recente, ainda estou tentando conciliar essas coisas. Obviamente faz pouco tempo, eu vi uma mensagem do Pianges, não sei se ele fala numa coluna, alguma coisa que eu li sobre ele, ele fala sobre filhos, né? Bastante coisa. E ele falou que o pessoal reclama que não tem tempo pro filho. Né? Então, se não quer usar esse tempo, não tenha filhos, né? Uhum. Então, é uma coisa que eu tento conciliar bem. Eu acredito que é possível, né? É óbvio que eu tenho a minha correria, tenho todo o meu trabalho, que eu tenho que estar pensando todo dia em como melhorar, em que eu tenho que fazer pro próximo jogo, pro próximo treino, mas ao mesmo tempo ter esse tempo com a minha família, que é a minha base. Minha família é a minha base e o meu sustento está do outro lado, que eu tenho que tentar juntar essas duas coisas, mas é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Uma coisa que é muito recente. Eu tive toda a temporada passada já com a minha filha crescendo, né? Uhum. Mas que é um momento bem delicado, digamos assim, que exige muito tempo, né? Mas graças a Deus também a minha esposa sempre firme e forte, sustentando e aguentando todo o rojão e eu só ali dando suporte pelo lado. Bateria, como que foi o seu relacionamento com o futsal? Quando você descobriu que você realmente queria fazer isso pro resto da sua vida? E quando você viu realmente que você ia conseguir ganhar dinheiro e ter uma carreira profissional com isso? Que bateu a ficha e falei, caramba, eu sou o cara. Não vou dar uma de Romário aqui e falar que Deus apontou ali e falou que eu sou o cara. Não, eu não acredito nisso, mas como eu te falei, desde muito cedo eu sempre gostei muito de bola, sempre curti muito. Mas acredito que esse momento chegou quando eu cheguei no Joinville com 17 anos. Que você está nessa transição de sair de uma categoria de base e entrar na categoria adulto, né? Essa é eu acho que o principal ponto para você saber se você quer realmente ou não. Ou se você pode, ou se você tem condições, né? Nem sempre é só querer também, sim. Né? Mas eu acho que nesse ponto eu cheguei decidido, abri mão de muitas coisas, porque hoje com 20 anos, com 28 anos mais ainda eu sei que com 17 se abrem muitas portas de muitas coisas. Né? Então abrir mão de muitas coisas porque realmente o esporte em geral exige que o nosso corpo esteja em dia. Né? Sim. Então cheguei numa cidade grande, num lugar onde conquistei muitos amigos, tenho muitos amigos lá e se abriram realmente muitas portas de festas, enfim, né, conhecer gente nova, mais bebida, enfim, várias outras situações que eu consegui deixar de lado, eu consegui focar naquilo que realmente eu queria. E ali, passado um tempo, realmente percebi que era o que eu queria, que realmente era o que eu buscava e que eu ia me tornar um jogador profissional e que eu queria viver disso, né? Então, a partir desse momento foi, acho que, o ponto-chave, aquele pontinho que me fez seguir. Ah, cara, com certeza. Eu acho que para todo ser humano, né, esse ponto de decisão vem. É claro que para o atleta é um pouco mais pesado por causa dessa necessidade física mesmo como ferramenta de trabalho. Mas eu acho que essa é a decisão que a maioria de nós vai tomar, tem que tomar um dia, se a gente quer festar, se a gente quer viver o mundo, ou se a gente quer ter uma carreira, se a gente quer deixar um legado para a nossa família, sabe? E eu acredito, eu também saí de casa com 14 anos e a responsabilidade é muito grande. E sempre muito decidido do que eu queria fazer, de quem eu não queria decepcionar, né? Que eu não queria decepcionar Deus e não queria decepcionar minha família. Por causa de todo esse amor que eu recebia deles, pra mim eu nunca passou pela minha cabeça essas coisas, porque eu sei que lá em casa eu tinha alguém que me amava, sabe? Eu tinha uma família e eu falava, poxa, por que eu vou decepcionar eles? Eu não preciso disso, sabe? Então é uma escolha que todos nós temos que fazer. Eu acho que o mais cedo que a gente
descobre e vê, porque isso na realidade não faz falta para ninguém, Sim. né? São coisas que o mundo nos oferece, mas o verdadeiro amor ele tá dentro da nossa própria casa, ele tá no nosso relacionamento com Deus. Então eu acredito muito que isso também foi uma base para que abra essa cabeça para o mundo profissional, sabe? Pô, você quer isso ou você quer deixar um legado para sua família, sabe? Uma coisa que pesa muito pra mim é, claro que ninguém gosta de pensar nisso, mas tipo, e no meu funeral, sabe? Como é que vai ser? Quantas pessoas vão estar lá? Entendeu? É uma coisa que pesa muito pra mim porque eu quero deixar a minha mensagem para as pessoas ao meu redor, amigos, família, futuramente. Eu acho isso muito bacana também, e é o que eu sempre procurei, né? Dentro do... O nosso esporte, propriamente o futsal, é muito carente de ídolos, né? Muito carente. Hoje você fala de futsal, você só fala praticamente de Falcão, Sim. né? Então, foi uma coisa que me despertou muito cedo, poder deixar um legado. E, consequentemente, virar um ídolo, né? Um ídolo de pessoas. Obviamente, o Falcão hoje está em um nível de status muito grande, né? De maior jogador da história do futsal. Mas, paralelo a isso, eu sempre trabalhei, sempre quis deixar um legado e poder dar orgulho na minha casa, que as pessoas pudessem ter orgulho, que eu mesmo pudesse sentir orgulho de mim mesmo. E também que crianças, pessoas que estivessem começando jogando futsal, ou propriamente não só do futsal, mas que se inspirassem na minha história, por exemplo, de superação, onde eu tive esse trabalho que eu fiz, né, de recuperação também foi um trabalho de superação também, não só dentro do futsal, mas para a vida mesmo. Então é uma coisa que eu tento sempre manter esse foco, essa linha para poder deixar esse legado. Eu acho isso muito interessante. Eu acho muito importante, muito válido, cara, porque hoje em dia a gente vê no mundo a juventude sendo influenciada por tantas coisas, sabe? Tantas coisas ruins, tantas pessoas que influenciam a juventude pro lado que não é o lado certo, sabe? Afastando a juventude de Deus. E eu acho um peso muito importante que a gente tem que ter sobre nós, de realmente levar algo bom para as pessoas, de querer não ter essa fama, mas de saber o peso que a gente tem como... Porque todos nós temos esse peso, né? Sim. Independentemente da escala, todos nós influenciamos alguém. E eu acho que a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa mensagem pode fazer diferença no mundo caótico que a gente vive hoje, né? Com certeza. Cada um, acho que, como você falou, tem esse peso, tem a sua forma de mostrar isso para a sociedade, né? Eu acho que cada um tem um jeito, seja financeiramente, seja num gesto de solidariedade, seja numa palavra bonita para uma pessoa, enfim. Existem várias maneiras de você usar esse teu peso para o bem, para a sociedade, né? Então eu também acredito muito nisso. Sempre que posso, tento ajudar todo mundo, me sinto muito bem fazendo isso, né? Então é uma coisa muito bacana. Sim. Porque tá dentro de todo ser humano, é o DNA de Deus. A gente se sente melhor ajudando os outros do que quando a gente recebe ajuda. Então, mas tem gente que negligencia totalmente esse DNA que está dentro do nosso coração, né, que é o DNA de Deus, e resolve viver uma vida egocêntrica e trazer todos os prazeres para ela mesma, é tudo sobre ela. Então isso é muito bacana, cara. A gente, na sociedade hoje, a gente tem uma carência realmente de pessoas que conseguem trazer essa mensagem, e para mim estar aqui com você hoje, um cara que eu conheço a história, que tá sentado junto, é de enorme felicidade para mim. Não, é muito bom, cara. É bom, é interessante ao mesmo tempo, mas é prazeroso, né? Esse tipo de conversa, esse tipo de momento, tá trocando essa ideia, de falar sobre a situação, porque é pouco falado. É pouco falado. É muito mais falado outras situações que não tem interesse nenhum e esse tipo de conversa é pouco visto. Pouco visto. Bater, a gente falou aqui de esporte, da sociedade, de família. Vamos falar agora um pouquinho de moda. Não é minha especialidade, né? Vamos tá falando, olha o naipe do cara aqui. Quão importante é para você, assim, estar antenado na moda, e o que você prioriza no seu dia a dia? Seja conforto, o estilo, a praticidade, e como foi o seu relacionamento com a moda? Tipo, vejo no meio do esporte vários atletas sempre querem tá se vestindo com as marcas mais caras, mais tops. Como é isso pra você? Falando dessa última parte, assim, nunca priorizei valor, nem marca, nem nada disso. Sempre gostei principalmente do conforto, acho que dessas palavras, né? Mas sempre ligado, não sou
não fico ali o dia inteiro vendo o que tá rolando pra saber o que eu vou me vestir, Não é né? o Neymar, não é o Neymar, nem o Dani Alves, né, que tá ali ligado 100% nessa área, mas sempre, como minha mãe tem loja de roupas e calçados, já tem aí alguns anos, uns 15 anos aproximadamente. Nossa. É uma coisa que me abriu a cabeça, assim, realmente, é uma coisa que ela trabalha com isso, então tem uma aproximação, por mais que tô fora aqui na Europa, ela tá aqui, mas trabalha com isso, então estou ali ligado. Já joguei em clubes como o Barcelona, que tem jogadores que, como o Daniel, que tem falado, o Neymar, o propriamente vai para o outro lado, o Lionel Messi, que praticamente só usa uma marca sem mostrar muito, né, um estilo realmente. Sim. Mas gosto, cara, gosto de me vestir bem, gosto de estar confortável principalmente, são duas coisas assim que eu tento manter. E a gente, voltando um pouco para da sociedade, eu vejo muito, acho que uma juventude, uma sociedade hoje que está carente de identidade própria, ou seja, elas não sabem quem elas são e elas buscam suprir isso na maneira que elas se vestem, ou seja, elas buscam a identidade dela em outras pessoas, elas assim, sabe, elas não são elas mesmas se vestindo. Como que é isso pra você? Você tem algum exemplo do que você já passou? Quão importante pra você é a gente expressar realmente quem a gente é através do que a gente veste, estar confortável com a nossa aparência em si? Então isso foi um exemplo bem fácil e claro, que eu já desses 8 anos de Europa, uma coisa que você vê diariamente. Ninguém tá nem aí pro que veste, não tá preocupado se o outro vai olhar pra você e vai achar que você tá de tênis amarelo, de meia vermelha ou do calça branca, enfim, não tá nem aí. E isso é uma coisa que eu vi muito na parte asiática, né, que na Espanha principalmente tem muito turismo, né, de pessoas da Ásia, e principalmente é uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça, assim, eles não estão nem aí, né? Não estão preocupados. E essa identidade, assim, eu acho interessante você expressar, né, através da roupa. Hoje, com as experiências que eu tenho aqui no Brasil, com as experiências que eu tenho na Europa, sempre tento identificar, né, expressar essa minha identidade de alguma forma, né, através, né, de como eu me visto, da forma que eu falo, das coisas que eu utilizo no meu dia a dia. E a forma de vestir eu acho uma maneira muito interessante de você expressar essa identidade. Sim, acho que hoje em dia muito mais do que se vestir, as roupas estão virando uma maneira de se expressar artisticamente também, sabe? Então hoje a gente vê muitas marcas querendo expressar valores através das roupas, tanto em estampas como cortes, virou realmente uma arte hoje em dia, sabe? E essa que você falou na questão da Europa, asiática, é muito engraçado porque visitei a China já uma vez e realmente, cara, lá cada um se veste do jeito que acha melhor. Então tu vai ter até do cara mais louco que está com um tênis de cada cor, uma meia de cada cor, um moletom neon e um boné de pescar, e você vai ter aquele que se veste com mais social. Batera, tocando aqui acho que no último assunto para fechar esse bate-papo, no mundo que a gente vive hoje, onde por questão da própria sociedade a gente fica muito, às vezes, na nossa própria bolha, sabe? Que eu preciso fazer minha faculdade, que faculdade que eu vou fazer, falando aí num joguinho de dia a dia, depois que trabalho, depois pra família, vou focar na minha família. O quão importante acha hoje nós como pessoas que pensam de uma maneira diferente, todo mundo que quer realmente ajudar, o quão importante é isso pra você de poder influenciar as pessoas a terem esse olhar mais pra fora de si mesmo, sabe? Sim. Então, eu acho que também com essa relação eu tenho um exemplo, e escutei isso aqui no Brasil, em uma rádio, que a menina acabava de sair da faculdade, e ela falava que a gente olha muito para coisas grandes, para, por exemplo, corrupção no Brasil. A gente olha para isso e fala só disso, mas talvez a forma de melhorar tudo isso está numa coisa mais simples, está num gesto mais simples, que é um gesto no trânsito, que é um gesto em ajudar uma pessoa mais velha a atravessar a rua, que é uma ajuda, como eu falei antes,
não somente financeira, não somente, né? Existem várias formas de você ajudar pessoas que precisam hoje em dia. Então isso me marcou muito, né? Porque a gente só imagina que melhorando a corrupção no Brasil, acabou, já está no céu, né? Vai estar tudo O que você falou é muito verdade, porque hoje em dia se fala de ajudar, a primeira coisa que vem na nossa mente é ajudar financeiramente, né? E aí já vem todas aquelas desculpas, o país está em crise, não tem dinheiro para nada, não sei o quê e tal. Mas, cara, eu acho que o maior investimento que a gente pode fazer hoje é de tempo, sabe? É você investir o tempo em ajudar a vida da pessoa, sabe? Seja um amigo nosso que está passando por um momento difícil, a gente vai lá e oferece esse ombro amigo, esse ombro de conforto, seja ajudando alguém a atravessar a rua, seja indo num lar de idosos e passar um dia com eles, sabe? Pô, tenho certeza que esse lar aí, o tanto de história que a gente tem para aprender com eles lá, né? Já tive experiência assim, visitando o lar de idosos, visitando também crianças também que hoje, né, não tem a possibilidade de ter um pai ainda, um pai e uma mãe. E aí você vê a realidade mesmo do negócio, da situação. E acredito que não está somente lá em cima, no nosso mecanismo lá de cima, né? Está aqui embaixo. Eu acho que cada um dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que imagina, daquilo que quer, agregar, né? Agregar o seu pontinho aí, agregar o seu tijolinho para que possa se construir uma parede mais, essa fortaleza mais bem estruturada. Com certeza. E o que você daria, assim, não sei se é dica, mas para você, como que você torna isso um processo mais diário, sabe? Como você torna essa ajuda ao próximo algo mais do dia a dia, para a gente também não criar desculpa que não tem o tempo? Como que a gente torna isso algo mais diário, sabe? Olha, o que eu tento, por exemplo, dentro das minhas possibilidades ajudo, por exemplo, uma instituição na Paraíba, que tem um projeto de crianças carentes que jogam futsal hoje, e já fiz uma visita, né, na Paraíba, ajudei o projeto financeiramente também, tento sempre divulgar esse projeto para que mais pessoas também possam, né, ter essa ideia de como fazer, né? De como fazer. Mas é uma coisa que também não gosto de expor muito, não gosto de falar muito. Mas uma outra ajuda diária que dentro da minha profissão, dentro do meu esporte, uma coisa que eu sempre tentei fazer muito é ajudar, por exemplo, que é uma coisa simples, mas que me faz bem e eu acredito que é de muita serventia. É ajudar muito quem chega, por exemplo, no meu clube. Nossa, porque isso imagina faz você, falta, né? imagina você chegar, aconteceu comigo, eu cheguei em Madrid, na Espanha, com 20 anos, sem saber falar o idioma, sem conhecer nada, e tive pessoas que me auxiliaram nesse sentido. Vários brasileiros que me deram dicas, que me deram esse apoio, e isso me marcou muito. Então foi uma coisa que sempre tive na minha cabeça. Quem chegar aqui, cara, eu vou ajudar da melhor forma possível, que essa adaptação seja a mais rápida possível, porque facilita. Então, por outro lado, tem essa ajuda minha para essa instituição, né, do futsal, mas também, por outro lado, no cotidiano, no dia a dia, dentro da minha profissão, uma coisa que eu tento sempre fazer. Cara, acho muito válido, porque a gente pode usar esse exemplo em qualquer área da nossa vida. Você chega num trabalho novo, cara, quem não queria ter alguém lá que, tipo, te ajudasse? Não, faz isso, o chefe gosta disso. Ou você está na faculdade, você trocou de curso, você foi de um turno da manhã para o turno da noite, você é calouro, transferiu de faculdade, transferiu de ensino médio, pô. As pessoas precisam de uma ajuda do próximo, cara. Eu lembro que eu troquei de time 5 vezes ao longo da minha carreira e é uma coisa que faz falta, sabe? Você realmente achar amizade. Porque o meio do esporte, ao mesmo tempo que ele é bom, tem muita pessoa dentro do seu próprio meio, dentro do seu próprio time, que às vezes quer te derrubar, porque eles querem ser o jogador, porque eles querem estar aparecendo. Então essa ajuda diária, cara, das pessoas ao nosso redor, eu acredito que é muito válido. Mais alguma coisa? Eu tive uma outra situação que eu aprendi muito isso na Europa, que já vai ligado um pouco mais ao trânsito, né? O pessoal se respeita muito mais, na verdade, na Europa nesse sentido, e com o sentido do pedestre também. É uma coisa que até é engraçado, porque comecei a aplicar aqui no Brasil. Às vezes tu tá com alguém do lado e fala, pô, tá de sacanagem, vai fazer isso.
Mas é parar na faixa de pedestre, por exemplo, uma coisa que de costume, por lei sim, deveríamos, né? Sim. Mas de costume não é um costume, é aquela pressa do dia a dia de não, eu vou que... esperar para ele passar porque eu vou perder aqui 3, 4 segundos e isso aí pra mim não dá. E é uma coisa que eu acho que serve também como ajuda também, como um gesto. Gestos, né? Um pequeno gesto que, né, cria esse bom hábito, né? Gentileza gera gentileza, né? Já diziam, né? Já diziam. Um simples sorriso, eu acho que isso, um bom dia, né? É uma coisa que... Deus te abençoe, Deus te abençoe, é uma coisa que eu aprendi desde cedo, cara, em casa. Essa parte, eu acho que está dentro da parte da educação mesmo. Sim. Dentro de casa e também propriamente nas escolas, né? É uma coisa que são gestos também que fazem diferença. E bateria, como você se sente, cara, quando você vê que você está contribuindo para alguma causa, você está contribuindo para alguma ajuda, tipo, meio que indiretamente, sabe? Por exemplo, quando você compra uma roupa e você vê que aquela empresa, eles não estão fazendo aquilo por causa do dinheiro, sabe? Que eles realmente têm um propósito maior. O que você acha dessas empresas? Conhece alguma? Acho que deveria ser um hábito mais praticado entre as empresas do que apenas aquele negócio de ganhar dinheiro. Vou te falar bem sinceramente, não conhecia até encontrar a Just One. E foi por isso realmente que eu aceitei essa parceria, esse convite, esse bate-papo, porque acredito muito nisso, que o gesto está na gente, começando por aqui. Né? Então, gostei muito dessa iniciativa, acredito muito nessa história de vamos ajudar com um pouco que a gente pode, né? Um pouco que a gente pode, cara. Eu acredito que a Bíblia fala nisso, né? Seja fiel no pouco, que você vai ser fiel no muito, sabe? Então não adianta a gente falar, quando eu juntar R$1 milhão eu vou começar a ajudar as outras pessoas. Não vai, cara. Essa é a maior mentira que alguém já te falou, é que você tem que ficar rico pra começar a ajudar, mano. Eu acredito que a ajuda é um hábito que não te custa nada, você não vai perder um braço, não vai perder um rim. E é sempre muito bom, né, a gente poder ajudar as pessoas. E foi esse o motivo pelo qual eu quis começar tudo isso, é porque eu vejo um mundo onde a ajuda, a carência de amor, ela é necessária, tanto na questão de identidade quanto na questão de ajuda mesmo, sabe? Cara, eu tô aqui por você, eu realmente me importo com você, cara. E eu acho que é muito bom. Muito bacana, e a gente espera, né, que esse vídeo possa realmente levar essa expressão, tudo que a gente falou aqui, para que, né, possa ajudar de alguma forma. Sim. Esse vídeo é para isso também, para poder ajudar, né, as pessoas a abrirem talvez a cabeça, com ajuda também financeira, saindo da venda do produto da Just One para essas instituições carentes. Ajudando tanto na parte financeira como no gesto, de poder também explicar a minha história, conversar um pouco sobre a nossa E tudo gera conexões, né, cara? Quanto que eu ia imaginar que ia estar aqui conversando com bateria, velho? Mas pra você, não falei isso pra você, mas eu fiz a primeira doação, primeiro repasse para essa organização na África que eu tô ajudando foi de R$200. Aí todo mundo fala, só R$200, cara. Meu, pra mim foi tipo uma emoção que eu não sentia fazia tanto tempo, porque, pô, só R$200, mas cara, já R$200, entendeu, mano? Mas isso serve como motivação para cada vez tu poder ajudar cada mais, vez né? mais, trabalhar cara. mais. O trabalho, que não é um trabalho, que na verdade é, tanto quando eu praticava basquete, acredito pra você no futsal, o trabalho não é trabalho, né? É diversão, porque a gente faz o que a gente gosta. Exato. E é uma... Às vezes até tem brincadeiras, né, que o pessoal fala... mas jogar bola não dá. Jogar bola tá louco. Isso aí não é trabalho. Eu acredito seriamente que é um trabalho, mas quando você faz esse trabalho com amor, com dedicação, esse trabalho se torna uma diversão realmente. A partir do momento, e é uma coisa que eu sempre tive na cabeça, a partir do momento que isso não me fizer bem, ou que eu já não senti mais prazer em fazer o que eu faço, vou seguir a vida, vou procurar outra coisa que eu me identifico e... Ser modelo. Ser modelo é uma coisa que... Tô começando, tô iniciando essa... Tô iniciando, mas bacana. É muito isso, cara. E nem só porque é algo que a gente gosta de fazer, que não vai ter aqueles dias ruins, difíceis. Claro. E, tipo assim, na verdade é nos dias difíceis que a gente realmente se torna profissional
naquilo que a gente gosta. Porque até que ponto você está disposto a entregar, a superar a dificuldade, sabe? E, cara, um outro tópico aqui que eu vejo que é muito importante a gente conversar é o quão importante é pra gente seguir o nosso sonho mesmo, de verdade, e não seguir o padrão que a sociedade nos fala de você ter que estudar, fazer isso, fazer aquilo, ser um engenheiro, ser um médico. Não que isso não tem problema nenhum, gente, mas eu vejo que a sociedade impõe muito isso, sabe? E então, quão importante é pra gente seguir em busca do nosso sonho. Acreditar no sonho. Não no que os outros falam. Não no que os outros falam. O meu exemplo é claro, como eu falei, saí de uma cidade pequena, um garoto baixo, franzino, que não tinha condições de jogar em lugar nenhum, né? E consegui alcançar voos bem altos, né? E quero conquistar mais ainda, quero subir mais ainda esses pés ainda, quero voar mais alto ainda. Então, com certeza. Não dá para acreditar em tudo que a sociedade fala. Sim. Ou impõe, né? Então, ó, dica do bateria: siga o seu sonho, moçada, não importa, não deixe de acreditar. No mundo hoje vão existir milhares de pessoas que ao longo da sua vida vão tentar te botar para baixo, vão tentar te usar para conseguir alguma coisa em troca, mas eu acredito muito que quando a gente tem o nosso fundamento em duas coisas: primeiro, no nosso relacionamento com Deus, e segundo, com a nossa família, cara, eu acredito que isso nos blinda, sabe? Parece que bota uma armadura na gente pra seguir, sabe? Porque a gente sabe que foi pra isso que a gente foi criado. E é uma satisfação enorme poder estar aqui de alguma maneira comunicando o que eu penso, o que nós pensamos pra vocês. Mais alguma coisa, Batera? Não, falou tudo. Não tem mais nem só o ponto final. É só o ponto final, é isso mesmo que a gente busca com isso, né? Com poder estar ajudando sempre. Pode contar comigo sempre pelo que precisar, vou estar sempre por perto. Por mais que estou a 8 mil km de distância, a gente está conectado sempre. Está conectado, a internet permite isso pra gente hoje, né? E te agradecer pelo convite mesmo, agradecer. Pô, eu que agradeço, cara. Foi um prazerzão falar contigo, trocar essa ideia com a galera aí também. Trocar ideia com a galera, né? E vambora pra cima. Vambora. Então, moçada, espero que a gente possa ter ajudado vocês a, de alguma maneira, tanto conhecer mais um pouco da história da marca, a história do Gabriel, a história do bateria, quanto ajudar vocês na vida de vocês, sabe? Então, Batera, brigadão, velho. Obrigado pelo tempo aí e tamo junto. Vamos nessa. Manda um salve final pra galera. Galera, um abraço pra todos vocês aí. Tamo junto. Falou, tchau, tchau.